Romanos capítulo 2, versículo 1. Apenas o versículo 1. Diz assim: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, porque está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, estamos totalmente abertos para aquilo que o Senhor tem para falar e fazer no nosso meio e na nossa vida. De forma geral, coletiva, a igreja está aqui à tua disposição para o teu mover, para o teu querer, para o teu agir, Senhor. E de forma individual, o Senhor conhece cada coração, cada necessidade, e é o Senhor quem trata, é o Senhor quem pode falar diretamente ao nosso interior, ao nosso coração, ó Pai. Nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua palavra, a Tua voz, que eu diminua e o Senhor seja engrandecido, Jesus. Que a Tua palavra venha de encontro com o nosso coração, com a minha vida, com a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, e todos nós possamos ouvir a voz do Senhor, Espírito Santo, ajudador, paráclito, amigo, consolador, fale conosco. Quebra, Senhor, todas as resistências, as barreiras, a incredulidade. Quebra, Senhor, toda distração, que cada pensamento agora seja levado cativo à obediência de Cristo, que nós sejamos a cada dia dependentes do Senhor e obedientes à Tua palavra. Crucificamos o eu, vencemos, ó Pai, quebramos toda a idolatria interior, não aceitamos ídolos se levantando no nosso coração, mas rendemos totalmente a nossa adoração, a nossa obediência ao Senhor Jesus. E que o Teu nome seja glorificado. Fale conosco, ó Pai, nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Esse texto que nós lemos é tremendo, e eu gostaria da sua atenção para a palavra de Deus, aqui em Romanos capítulo 2, versículo 1. Vamos ler com mais atenção e observar algumas coisas fundamentais. Portanto, você que julga os outros. A primeira coisa que é tratado aqui nesse texto é julgar os outros. Como nós temos a tendência e a facilidade de julgar os outros. Isso é muito sério, porque Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Então, quando a gente julga, nós abrimos um precedente para sermos julgados. Então, não julgueis e não sereis julgados. E o critério com o qual nós julgamos é muito sério, porque quando o problema é conosco, a gente julga com misericórdia. Quando o problema é com outros, o julgamento tende a ser com justiça e com rigor. Mas esta é uma área que nós precisamos vencer, que nós precisamos analisar e colocar a nossa vida diante de Deus. Você que julga os outros é indesculpável. Agora aqui é uma afirmação. Quem julga os outros se torna indesculpável, inexcusável, sem desculpa. Fale para quem está aí pertinho de você: quem julga os outros é indesculpável. Não tem desculpa, irmãos. Dá para ver a seriedade desse texto?
quem julga os outros é indesculpável. Por quê? Porque está condenando a si mesmo naquilo que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Esse é o problema. E não adianta a gente dizer assim, eu estou julgando uma coisa, mas eu não faço isso. A Bíblia não está dizendo assim, você que julga os outros, está condenando a si mesmo se praticar aquilo. Não há um condicional, se você praticar, é uma afirmação. Quando julgamos os outros, nos tornamos indesculpáveis, condenamos a nós mesmos, porque praticamos as mesmas coisas. Então é uma verdade, é uma afirmação, e Deus nos conhece. Então o próprio Deus está nos dizendo, se você julga os outros, você é indesculpável, você está condenando a si mesmo, porque você pratica as mesmas coisas. É uma afirmação de Deus. Não há como a gente dar uma desculpa ou um argumento, não há como a gente tentar se defender diante da palavra de Deus, diante da verdade de Deus. Então aqui só nos resta uma atitude: não julgar ninguém. Não cabe a nós julgar. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele diz que quem julga os outros coloca-se na condição de juiz, mas só há um juiz e legislador entre nós, que é o Senhor nosso Deus. Então, quando a gente se coloca na condição de julgar os outros, nós estamos tomando o lugar de Deus, porque só Ele é juiz, só Ele pode nos julgar. Então, quantos estão percebendo a gravidade daquilo que esse texto nos fala, e que nós não podemos e não temos o mínimo direito de julgar ninguém? Não julguem os outros. Quantos estão entendendo isso? Digam amém, Jesus. Então, é algo que nós precisamos colocar no nosso coração. Julgamento traz condenação para mim mesmo. Se eu julgar alguém, por mais errado que ela esteja, por mais errado que essa pessoa esteja, eu estou atraindo condenação para mim mesmo, porque aquilo que você julga, você também pratica e faz a mesma coisa. Mas eu não quero me deter apenas na questão do julgamento, mas sim na questão de ser indesculpável. Eu quero fixar a nossa atenção no que a Bíblia diz que, quando nos chama de indesculpável. Indesculpável significa sem desculpa. Indesculpável significa que há uma culpa em nós. E geralmente, quando se trata de culpa, a gente começa sempre a procurar um culpado. É muito claro na Bíblia como as pessoas, a maioria das pessoas fogem da culpa. Quando a gente olha, por exemplo, para os primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, formou o homem do pó da terra e a mulher da costela de Adão, colocou-os no jardim do Éden, deu a eles toda a autoridade sobre a terra, para cultivar, para cuidar, e colocou apenas uma restrição ao homem, dizendo: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Mas nós sabemos a história que a serpente atraiu a mulher e mostrou a ela o que aquele fruto poderia lhe dar, o quanto ele era saboroso, o quanto ele era atraente, e a mulher, sendo seduzida pela serpente, comeu do fruto proibido e deu a Adão, e Adão também comeu do fruto que Deus havia mandado eles não comerem. E quando chegou então a prestação de contas, porque tudo que a gente faz, nós vamos prestar contas para Deus.
tem um juiz que é Deus. E quando Deus veio ao jardim e confrontou Adão, que era o cabeça da família, que era a autoridade sobre o jardim, Deus o confrontou: Adão, onde você está? Lógico que Deus sabia onde Adão estava fisicamente, mas Deus estava esperando uma confissão de Adão. Onde você está, Adão? Eu estou em pecado, Senhor. Eu estou em desobediência. Quando Deus confrontou Adão: por que você comeu? Eu falei que se vocês comessem, certamente morreriam. Adão, por que você fez isto? O que Adão respondeu para Deus? Senhor, foi a mulher que tu me destes, que comeu do fruto e me deu para comer, e eu comi junto com ela. Aí Deus foi confrontar a mulher: Eva, o que você fez? Por que você comeu do fruto que eu mandei vocês não comerem? O que Eva respondeu para Deus? Senhor, foi a serpente. A serpente me enganou. Então, olha a tendência do ser humano de procurar sempre um culpado. Sempre alguém que seja responsável pela culpa, pelos problemas ou pela situação que nós estamos vivendo. A gente sempre quer achar ou jogar a culpa em alguém. É como diz aquele ditado bem simples, mas verdadeiro: a culpa é minha e eu dou ela para quem eu quiser. Eu jogo a culpa em quem eu quiser. Então, geralmente, as pessoas tentam atribuir a culpa ao diabo. O diabo é o culpado. Aí eu quero que você reflita comigo. Jesus foi tentado pelo diabo. Quem já leu esse texto? 40 dias e 40 noites, Jesus estava jejuando, aí o tentador veio. O diabo veio tentar Jesus. Jesus não pecou. Jesus respondeu na palavra. Está escrito, Satanás. A mesma arma que eu e você temos foi a arma que Jesus usou para vencer as tentações. Mas imagine comigo, se Jesus tivesse pecado ali, caído nas tentações de Satanás, de quem seria a culpa? Reflita nisso. Jesus não pecou, mas se ele tivesse pecado, a culpa era do diabo? Adão e Eva, lá no jardim do Éden, que comeram em desobediência a uma clara determinação de Deus, a culpa foi da serpente? A culpa foi do diabo? Às vezes também nós queremos jogar a culpa em alguém, em alguma pessoa próxima de nós, problemas às vezes familiares. A culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu pai. O filho às vezes perdido, totalmente destruído, a culpa é dos meus pais que não fizeram isso, ou não fizeram aquilo. De quem é a culpa? O rei Saul, quando Deus tinha dado também a ele uma clara ordem, um claro mandamento, para ir na guerra e destruir os amalequitas, e tudo que houvesse lá. Mas Saul, quando foi a esta guerra e venceu, ele trouxe o rei dos amalequitas vivo, e ele trouxe o melhor das ovelhas e do gado vivos, e Deus tinha mandado exterminar tudo. Saul desobedeceu. Quando o profeta Samuel foi até lá, para confrontar o rei Saul: Saul, que barulho é esse de ovelhas que eu estou escutando? Que barulho é esse? Que gado é esse, Saul? O que foi que Saul respondeu para Samuel? Olha, homem de Deus,
Sabe o que é? Nós fomos para lá, Deus nos deu vitória, eu fiz tudo o que Deus mandou. Ele ainda disse isso. Ei, ele não fez o que Deus mandou e disse que fez. Ele fez parcialmente o que Deus havia mandado, mas respondeu para Samuel dizendo: eu fiz o que Deus mandou. Ele não fez tudo o que Deus mandou. Fazer parte daquilo que Deus nos ordena não é fazer o que Ele mandou. Samuel, olha, eu fiz o que Deus mandou, mas, está vendo essas ovelhas bonitas, esse gado gordo? O povo quis trazer para sacrificar em oferta para Deus, em holocausto para Deus. Olha, profeta Samuel, olha que intenção tão linda, não é para nós, é para ofertar a Deus. Oh, muito bem. Deus vai aceitar uma oferta daquilo que ele desobedeceu. Esqueceram, irmão, obrigado. Não precisava trazer agora, não. Na hora do culto não precisa entrar, não, pode ficar tranquilo. Então, irmãos, em desobediência a Deus, eles pensam em dar uma oferta para o Senhor. Em desobediência a Deus, eles trazem o melhor do rebanho, trazem o rei vivo, achando que era agradável a Deus. E aí quando Saul é confrontado, o que ele diz? Samuel, o povo quis fazer isso. Quantas vezes a gente quer jogar a culpa no povo, a gente quer jogar a culpa no governo. Ah, minha situação financeira está assim por causa da crise econômica. Não está assim por causa da crise econômica. Ah, minha situação está assim por causa da igreja. Ah, é o meu pastor que não orou por mim como deveria, por isso eu estou assim. Ah, a culpa é do meu líder de célula, que não tem orado e jejuado por mim para eu vencer. Ah, a culpa é da minha mulher. Olha, o adultério na minha casa aconteceu porque a minha mulher não fez o que ela precisava ter feito. Quantas vezes as pessoas querem achar um culpado? Ah, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu irmão, a culpa é de alguém. Até em Deus as pessoas querem jogar a culpa. Se você observar atentamente a resposta de Adão para Deus, quando ele disse: Senhor, foi a mulher que tu me destes que me levou a pecar. Ele estava até indiretamente dizendo: olha, Deus, essa mulher que o Senhor me deu é a causa do problema. Então, indiretamente, Deus foi o culpado, porque foi Ele que deu aquela mulher. Quantas pessoas estão querendo jogar a culpa da sua situação hoje em Deus? Ah, porque Deus permitiu isso na minha vida? Ah, porque Deus não me livrou? Porque Deus não enviou alguém para me ajudar? Porque Deus não ouviu o meu clamor? Eu até jejuei por esta causa, por que Ele não fez nada? Então, o culpado foi Deus. Quantos estão observando como essa é a tendência de todos nós, irmãos? Poucas pessoas na Bíblia assumiam a culpa diante de Deus sem jogar a culpa em alguém. Poucas pessoas na Bíblia reconheciam o que todos nós devemos reconhecer: eu sou responsável por minha situação estar assim. Eu sou responsável. Poucas pessoas assumem realmente que a culpa é minha. Poucas pessoas. Mas nós deveríamos assumir: a culpa é minha. Nós deveríamos perguntar que para nós mesmos:
Se a situação que nós estamos vivendo não é resultado das decisões e das escolhas que nós mesmos fizemos ao longo de toda a nossa vida. Nós deveríamos perguntar e reconhecer: será que eu consultei a Deus antes de tomar tal decisão? Foi Deus que mandou eu fazer isso ou eu decidir aquilo? Foi Deus. O que eu semeei, consciente de que um dia eu colheria, foi culpa de quem? Veja o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Texto conhecidíssimo de todos nós. Gálatas 6, 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, ou ceifará. O que o homem semear, isso também ele ceifará, ele colherá. A colheita pode demorar 2 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, mas um dia a colheita vai chegar. E a culpa é de quem? Se eu estou colhendo o que eu semeei, fruto das minhas palavras, tem pessoas que vivem semeando palavras no casamento, na vida dos filhos, a vida inteira. Aí lá na frente, quando ele colhe o fruto da sua boca, das suas próprias palavras, ele quer achar um culpado para a situação. Ele quer achar uma desculpa, mas a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis. Nós semeamos, nós lançamos aquilo. Será que eu sempre fiz o que é certo em todos os momentos da minha vida, ou o que era mais fácil? Ou o que todo mundo estava fazendo? Será que na hora de agir da maneira certa, ou agir de maneira que poderia nos dar alguma vantagem, mas ninguém estava vendo, qual foi a nossa decisão? Então, irmãos, eu peço a Deus que Ele nos mostre, para mim e para você, o resultado, a responsabilidade de tudo que a gente tem vivido. Que o Espírito Santo possa nos convencer e nos mostrar que Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, e Ele não é o culpado, e não é outra pessoa culpada pela situação que nós estamos vivendo. Nós precisamos reconhecer que a culpa é minha. Nós precisamos reconhecer que essa é uma realidade. E aí nós poderíamos pensar em diversas situações. Por que a sua vida financeira está assim hoje? É culpa da crise econômica? É culpa do governo? É culpa do desemprego nacional? Ou na hora que foi para você fazer algumas escolhas, talvez lá na juventude, de estudar, de se capacitar, de ter uma profissão, você não fez? O problema familiar, o problema no casamento, a culpa é de alguém hoje, ou foi a sua própria escolha errada lá no passado? Ou as próprias atitudes no dia a dia, que não foi honrando e cultivando a sinceridade, o amor, a entrega, a renúncia no casamento, e levou a uma série de feridas e traumas, que geram hoje uma situação difícil no relacionamento conjugal. Seus filhos que hoje estão desviados do caminho do Senhor, a culpa é do diabo, ou foi da própria maneira como você os educou desde a sua infância?
O que eles ouviram você dizer na sua casa? Que tipo de relacionamento eles viram entre o pai e a mãe? Que tipo de conversas eles escutaram na sala, na mesa, no carro? Algumas pessoas dizem, pastor, meu filho agora cresceu e não quer vir à igreja. O que o seu filho ouviu você muito tempo falando sobre a igreja? Sobre os pastores? Sobre o líder de célula? Então, de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? Quantos estão entendendo que nós somos indesculpáveis? Levante a mão. Agora, nós precisamos avançar nesse tema, e eu quero dizer que esta palavra, que é de Deus, não é para nos manter debaixo da culpa, porque Deus não quer que você seja prisioneiro da culpa. Diga para quem está do teu lado, Deus não quer que você seja prisioneiro da culpa. Quem pode dizer junto comigo assim, irmãos? A culpa é minha, mas Deus quer me libertar de toda a culpa, em nome de Jesus. Quantos querem aprender como vencer a culpa, como se libertar? Nós somos indesculpáveis, mas Deus tem uma saída para isso. Deus tem uma saída, Deus tem uma resposta para a minha culpa e para a sua culpa. E quem crê, dá um glória a Deus. Aleluia! Deus tem uma saída. Aleluia, Jesus. Salmo 51, versículo 4. Um homem exemplar na Bíblia, ele não era perfeito, mas ele é um exemplo de relacionamento e intimidade com Deus. Foi Davi, o salmista Davi, o pastor de ovelhas Davi, o rei Davi. Um dos poucos em toda a Bíblia que assumia a culpa, como nós vemos aqui no Salmo 51, versículo 4. Salmo 51, verso 4. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Uau! Davi assumia a culpa. Davi reconhecia que a culpa não era de Batseba tomando banho e nua na varanda da sua casa. Davi reconhecia que a culpa não era de Satanás. Davi reconhecia que a culpa era dele. Vamos dizer juntos, contra ti, somente contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo, Senhor, que é justa a tua sentença, e tens razão em me condenar. Aleluia! Isso é assumir a responsabilidade. Isso é chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou responsável pela situação que eu estou vivendo hoje. Eu sou responsável, eu fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em permitir que eu esteja nesta situação. Assumir a responsabilidade, assumir a culpa. E outro passo, irmãos, Tiago 5,16. Tiago 5,16. Depois que você assume, depois que você reconhece a culpa, você confessa a sua culpa. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados, confessem as suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confesse as suas culpas.
Aqui nós precisamos observar duas coisas. Quando eu reconheço o meu pecado, a minha culpa, quando eu chego diante de Deus como Davi chegou, assumindo, Senhor, a responsabilidade é minha, a culpa é minha, eu fiz o que o Senhor reprova, eu pequei, eu me arrependo. E você confessa para Deus a tua culpa. Confesse para Deus. Confesse ao Senhor os seus pecados. Quantas vezes na Bíblia está escrito a respeito disso? O apóstolo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga comigo, se eu confessar os meus pecados a Deus, Ele é fiel para me perdoar e para me purificar. É a palavra de Deus. Então, quando você assume e para de jogar a culpa no diabo, para de jogar a culpa em alguém, para de transferir a culpa para o governo, para a igreja, para a escola, para um parente, e você assume e diz: eu pequei, a culpa é minha, mas eu me arrependo, Senhor, me perdoe, Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados, para nos livrar de toda injustiça. Ele é bom para cancelar os nossos pecados. É arrependimento. Deus é fiel. Se confessarmos, Ele nos perdoa. Deus perdoa os nossos pecados. Desde o Antigo Testamento Ele prometeu: eu perdoarei as suas maldades e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Quando confessamos, isso está bem claro na Bíblia. Provérbios 28:13 diz: se confessarmos, aquele que esconde as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa suas culpas, seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Deus não nos quer deixar debaixo de culpa, mas Ele quer nos perdoar. Só que é preciso assumir e confessar. E também aqui em Tiago 5,16, a Bíblia fala de um princípio poderoso para nos curar do sentimento de culpa. Porque muitas vezes o crente, ele já se arrependeu, ele assume a culpa, ele confessou a Deus a sua transgressão, o seu pecado, Deus o perdoou, Deus já cancelou toda a condenação e injustiça na vida dele, mas ele mesmo, a própria pessoa, não se perdoa. E continua com aquele sentimento de culpa, que é um martírio na alma da pessoa. Ela continua se sentindo culpada. Sentimento de culpa. Então o que é que Deus está dizendo aqui? Confesse uns aos outros a sua culpa. Confesse para a tua mulher, confesse para o teu marido. Confesse para um líder de célula. Confesse para alguém maduro na fé. Só para a pessoa te ouvir. A Bíblia não está dizendo aqui, confesse para o pastor titular ou para a pastora, porque só ele pode te ouvir, só ela pode te ouvir. Não, confesse uns aos outros. Aqui não é a pessoa que está em jogo, é o princípio de falar e de confessar e receber oração. Orem uns pelos outros, para que sejam perdoados, é isso? Para que sejam curados. O princípio aqui é a cura, porque o perdão Deus já resolveu.
O perdão você resolve com Deus, você assume a culpa, você confessa a Deus e Ele te dá o perdão. E Ele prometeu perdoar, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, Ele perdoa. Aí depois você tem que resolver a sua questão pessoal. Você tem que se perdoar. Aí isso só quando você conta para alguém. Você confessa para alguém, isso é uns aos outros. E ora com essa pessoa, orem uns pelos outros. Aí acontece a cura desse sentimento maldito de culpa. Porque você não escondeu a sua transgressão. Você confessou, Deus apagou, Deus perdoou. E aí quando você confessa, quando você externa, você se perdoa e tira aquele peso dos teus ombros, que é o peso da acusação, o peso do sentimento de culpa. Então confesse as suas culpas para ser curado. Em terceiro e último lugar, para encerrarmos, para que nós possamos vencer esse sentimento e essa opressão da culpa, e essa verdadeira culpa que nós temos, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos entender o que Jesus fez por nós. Veja comigo Isaías 53. Olha para o que Jesus fez. Abra o seu coração para o sacrifício de Cristo. Isaías 53, verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Irmãos, Jesus foi transpassado pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, as nossas culpas foram colocadas sobre ele. A Bíblia diz que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, esse fardo da acusação que está esmagando você, meu irmão, minha irmã, esse sentimento maldito de culpa que está sufocando a tua mente, que está esmagando a tua alma, foi lançado sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre Jesus, naquela cruz tão rude. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Irmãos, ele levou as nossas iniquidades. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, uma palavra gloriosa de Deus, que nos fala sobre a nossa culpa ter sido lançada sobre ele. Segundo aos Coríntios 5, versículo 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Sabe o que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Quando nós reconhecemos a nossa culpa, confessamos a Ele a nossa culpa e reconhecendo que Jesus se fez pecado por nós, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele.
Ele foi esmagado por causa das minhas e das tuas culpas. Sabe o que acontece? Jesus, na cruz, ele assumiu, dizendo: agora a culpa que era sua é minha. Naquela cruz, Jesus estava demonstrando e dizendo: Pai, a culpa que era dela, a culpa que era dele, a culpa que era deste meu filho amado, agora, Pai, a culpa é minha, diz o Senhor Jesus Cristo. Porque cremos nele, porque ele morreu por nós, e quando ele estava na cruz, ele estava dizendo: Pai, agora lance sobre mim essa culpa, esse pecado. Fica de pé na presença de Deus, igreja. Jesus está dizendo, desde a cruz do Calvário: se vocês crerem em mim, se confessarem os seus pecados, se vocês reconhecerem as suas transgressões e se arrependerem, a sua culpa agora está lançada sobre Jesus Cristo. Quem crê no sacrifício do Salvador por amor de nós? Aleluia! Eu quero encerrar lendo Romanos 8 com você. Aleluia, Jesus! Aleluia! Romanos 8:1, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Levante as suas mãos e adore o Senhor, glorifique o Senhor, é Ele, só Ele, pode dar liberdade para o Espírito Santo. Ora lá, baixoria, daralás. Ora lá, baixoria, daralás.